Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Hoje estamos com a live de quarta-feira e hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Quando eu sinto uma culpa muito grande, não sei da onde vem essa culpa. Já te convido para que você curtir, comentar, compartilhar, salvar a live, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aí assim, sempre que é postado um vídeo novo lá no YouTube, você recebe as notificações que chegou um vídeo novo. Não custa nada para te inscrever lá, vai me ajudar para que o meu tema, para que o trabalho que eu faço chegue em mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Então, gente, vamos falar quando a gente tem muito sentimento de culpa, da onde que vem? A gente tem que entender que algumas coisas nascem com a gente e outras coisas vêm de vidas passadas. O que são essas coisas de vidas passadas, né? Quando a gente tem um sentimento muito forte, mas não aconteceu nada nessa vida, provavelmente você trouxe de outras vidas. E por que outras vidas? Porque quando a gente tem um padrão comportamental, a gente repete esse padrão comportamental. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente eu tenho essa culpa há várias e várias vidas. E às vezes é porque eu fui julgado ou até porque eu fiz alguma coisa de errado no passado. E hoje eu trago inconscientemente. Quando eu vou vivenciar uma história parecida aqui nessa vida, quando eu passo uma situação muito parecida com aquela que eu vivenciei no passado e que me gerou toda essa culpa, provavelmente essa culpa venha à tona, ela aumente. Então fica muito grande aquele meu sentimento, fica assustador e aí eu não sei lidar com aquilo. Então, tudo que a gente traz de inconsciente e é de várias e várias vidas, é algo que eu trago junto comigo, eu tenho que trabalhar isso para me livrar disso, como se fossem crenças limitantes, crenças que eu trago de outras vidas, não crenças de aqui e agora. E essas crenças, para ser trabalhadas, a gente tem que ir para o inconsciente. Então, não só a terapia regressiva, mas outras terapias que limpam o inconsciente, elas ajudam nesse processo. E quando tu limpa o inconsciente, quando tu traz para o consciente, quando tu entende o que aconteceu lá no passado, tu começa então a saber para onde que tu tem que ir e o desligamento já melhora, principalmente quando é coisa focal assim, medo, culpa, pânico, tristeza, que dá depressão daí, né? Quando você acessa e limpa, né? E o que é acessar e limpar? É ver o que aconteceu, é ver como é que iniciou o teu sentimento de culpa. Porque a culpa é algo que às vezes a gente tá guardadinho ali, tu entende? Se não é dessa vida, aconteceu alguma coisa lá no passado e outra vida que fez com que você hoje chegasse aqui trazendo essa culpa enorme nas costas. E aí acontece qualquer coisa e tu não vai, não te proporciona coisas novas, muitas vezes tu não te proporciona vivenciar outras histórias, porque esse medo ele é tão grande, ele tá ali tão guardado, tu entende? Ele é como se fosse um monstro assim. E aí quando você vai vivenciar tuas experiências, tuas histórias, tu acaba não indo, porque o medo, porque aquela culpa inconsciente te trava e não deixa ir. Então tu não te vê merecedor de coisas boas, tu não te vê merecedor às vezes de relacionamentos, tu não te vê merecedor de prosperidade, porque conforme o que tu fez lá no passado e tem essa culpa do que tu fez de errado, é como se essa culpa viesse e travasse. Então, tu não consegue te movimentar, tu não consegue te modificar. E é por isso que é tão importante acessar e desligar, porque aí quando desligou, quando acessou inconsciente, quando viu o que aconteceu lá no passado, quando ficou bem lá através da regressão, aí sim tu começa a fazer movimentos diferentes. Então, se a culpa não é dessa vida, se não aconteceu nada, se eu trago isso desde a infância ou desde muito novo, vai investigar inconsciente, não tem outra forma. É entender o que aconteceu para poder desligar, para fazer as transformações necessárias. E se nós somos, sempre eu falo, 95% inconsciente, em literaturas fala até 98%, isso quer dizer que nós vivemos muito pouco conscientes de quem nós fomos, do que nós estamos fazendo aqui e para onde que a gente tem que ir. Quer ver um exemplo que a gente vive na inconsciência? O que vocês comeram hoje de meio-dia ou ontem?
O que vocês comeram? Como é que era o prato de vocês? Vocês lembram? Principalmente ontem, não hoje, mas ontem. Por que eu faço essa pergunta? Se alguém lembra, coloca eu, e se não lembra, coloca não lembro. Coloca aí nos comentários que daí eu vou vendo quem é que lembra e quem não lembra para eu poder explicar o que é essa questão da inconsciência. Nós vivemos muito pouco conscientes do que a gente está fazendo aqui e agora, né? A gente é um espírito, a gente tem uma bagagem, mas também no dia a dia a gente não vive consciente, né? Então a gente não presta atenção no que a gente comeu, a gente não presta atenção muitas vezes no que a gente viu, e as pesquisas e a medicina fala que nós nem enxergamos tudo que a gente enxerga, na verdade, como se a gente não enxergasse tudo, enxergasse uma parte, senão acho que aqui pirava, né? Então, mas a gente não presta atenção, a gente faz tudo num piloto automático, né? E as regressões de vidas passadas, elas fazem com que você fique mais consciente, mais presente, como as coisas do dia a dia. E trazendo o passado para trazer a consciência do que aconteceu no passado, para que daí aqui tu consiga fazer diferente. É como se tu estivesse vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Tem hoje estudos que falam que a gente está vivenciando passado, presente e futuro. E eu acredito nisso. Mas também quando tu tá muito lá no passado e tu não traz pro presente, pro aqui e agora, tu não consegue nem transformar o teu futuro. Então por que às vezes a gente não consegue, ou até a gente sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente não consegue, né? Porque esses entraves, assim, essas coisas que travam a gente, que não deixam a gente ir, como medo, como culpa, nos seguram ali. E aí, por mais que eu me movimente, por mais que eu saiba o que eu quero, por mais que eu estude, por mais que eu entenda o que eu tenho que fazer, eu não consigo ir. Então, quando eu não consigo ir, tem alguma história aí. E normalmente a história que não está deixando eu ir é alguma coisa que está me prendendo no passado. Então, culpa é algo muito forte. E a culpa faz com que você fique se punindo a vida inteira. Eu vou contar a história de uma criança até, não é de um adulto, mas para a gente entender. Essa semana eu atendi uma criança e essa criança, ela tinha uma história de como é que é? Muita tristeza. Ela sentiu uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Agora eu pergunto, uma criança que tem a família toda lá vivenciando com ela, como é que pode ter tanta tristeza, né? E quando a gente foi investigar inconsciente, quando a gente foi olhar para tudo isso, era porque ele desencarnou assim, tipo, quando tu desencarna, tu nem vê que desencarna, né? Mais ou menos assim, tipo um incidente, um acidente, ele nem sabia do que ele tinha desencarnado. Então ele sofreu muito nessa questão do desencarne, a subida para o plano espiritual. Só que quando ele acessou o plano espiritual, ele gostava tanto de vivenciar lá, de viver lá, que ele não queria voltar. E aí ele começou a chorar, porque ele disse, meu corpo está se apagando e eu vou ser obrigado a reencarnar na Terra. E quando ele foi apagando e foi vindo para a Terra, ele chorou muito durante a regressão, que era uma regressão com desenho, que com as crianças a gente faz com desenho, né? Para quem não conhece o trabalho. E ele disse assim, eu não queria ter vindo, não queria ter reencarnado. E hoje ele tem uma família espetacular, maravilhosa, mas aquela tristeza era tão grande porque ele não aceitava ter que vir para a Terra de novo, porque quando ele desencarnou ele sentiu muita raiva e ele não sabia nem do que ele estava sentindo raiva. Então muitas vezes a gente está sentindo algumas coisas hoje porque a gente vivenciou histórias do nosso passado, de outras vidas ou lá no plano espiritual, e a gente não queria talvez tá sentindo isso, essa culpa, né? Mas é inconsciente e ela é tão real, que tu acaba agindo e fazendo tudo na tua vida com relação a essa culpa. Então, o que uma culpa inconsciente de algo que eu fiz de errado lá no passado e que eu ainda trago dentro de mim vai fazer comigo, né? Vai me travar em vários aspectos. Pode travar em relacionamento, pode não deixar você andar com questão a prosperidade, a questão, de repente, de falar em público e tantas outras questões. Porque talvez eu tenha falado alguma coisa errada no passado e aí eu prejudiquei pessoas,
ou talvez eu fui muito julgado, ou até mesmo talvez eu fiz algo de errado, matei, roubei alguma coisa, e aí essas coisas ficam tão vivas dentro da gente, mas inconscientemente, a gente não sabe o que é. E esse que é o problema, não saber o que é. Então, quando você faz a regressão e tu traz do inconsciente para o consciente, tu sabe o que é, né? E tu desliga principalmente, ali já tem a melhora. E a melhora, o melhor da melhora ainda é entender que que a gente é muito daquilo que a gente vivenciou no passado. Então, se eu tenho medo de falar em público, talvez eu já tinha esse medo, ou eu falei em público e fui punido e daí eu trago a culpa hoje, e isso é muito importante. Então, quando é coisas focais, culpa, medo, ansiedade ou qualquer uma outra coisa, é questão de desligar e melhorar. Mas quando é alguma questão maior, aí tem que ir para várias e várias, né? E isso não quer dizer que tu não tenha que acessar várias vidas, né? Numa única sessão de regressão, tu pode acessar de uma, duas, até 3 vidas passadas, e em várias tu vai acessar várias vidas, né? E a gente tem milhares de vidas. Eu lembro de pessoas que eu atendi que já vivenciaram a época das cavernas, a época de Cristo, e ó, lá atrás. A gente é muito antigo como espírito. Não todos, mas alguns espíritos estão aqui há muitos e muitos anos, errando, acertando ou estando aqui para ajudar as pessoas. Então a gente reencarna aqui para ajudar, ou então para olhar para a gente, para essas questões que a gente vem trazendo, e essas questões a gente traz lá no inconsciente de passado, de outras vidas, e aquilo que está conosco, que é muito forte e vem desde a infância, batata, né? Não tem nem o que pensar, é vidas passadas. Então tudo aquilo que eu trago muito forte dentro de mim, eu não consigo resolver, eu não consigo entender, não aconteceu nada nessa vida, na infância, para que eu sentisse essa culpa, ou esse medo, ou qualquer outra situação, tem que investigar inconsciente, tem que olhar o passado, porque está lá a tua resposta. Com certeza está lá a tua resposta. E aí, a gente, com essa resposta, a gente consegue, então, o desligamento, que tem a melhora, né? E aí vocês podem se perguntar, para quem é leigo nisso, tá, mas eu vou fazer uma regressão e vai ter melhora? Não, você vai ter que fazer um tratamento, é como qualquer tratamento. Então, é desligar, desligar, desligar. E cada desligamento, cada regressão é uma melhora, é um subir de degraus, é um melhorar com a questão, é diminuir os copos das vidas passadas, porque eu sempre brinco, a gente tem um copo cheio de água, e ali estão tuas vidas passadas. Na medida em que tu vai fazendo as regressões, vai diminuindo, tu vai ficando mais presente aqui e agora. E quando tu tá presente aqui e agora, tu sai das situações que te causaram aquilo que tu tá no teu inconsciente, seja de culpa, seja de medo, seja qualquer outra situação que está acontecendo. Então, tudo aquilo que a gente não acha causa, né, nessa vida, é de outras vidas. Afinal, a gente é um espírito com uma bagagem. E o que tem nessa bagagem? Todos os atores, todas as vidas que você já vem vivenciando há várias e várias encarnações. Então, nós somos essa vida. Tem gente que diz, eu não acredito em vidas passadas. Legal, tu acha que tu é só isso, tem certeza absoluta que só viveu essa vida? A gente é uma bagagem, né? E essa bagagem tem coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins vivenciadas, elas têm que ser trabalhadas, têm que ser limpadas, senão não vai para frente. Aí vocês devem se perguntar assim, tá, mas se eu nunca fizer a regressão, nunca vou melhorar? Tem várias terapias, não precisa ser necessariamente só a terapia regressiva. Hoje a gente tem várias terapias para limpar inconsciente, se você não acredita, se você não quer fazer, né? Se você quer fazer uma outra questão, tem gente que vai fazer reiki, acessa passado, querendo ou não acessa passado, né? Mas a gente tem uma bagagem, você pode chamar de passado, você pode chamar de inconsciente, mas é importante fazer essa investigação para entender então o que aconteceu lá no passado, entender quem tu realmente foi, né? Então qualquer sentimento que tu tem que é muito forte e não aconteceu nada nessa vida é bagagem, é coisa que tu trouxe no inconsciente.
Enquanto não limpar, não tem melhora. E se não tem melhora, não tem como tu modificar isso. E muitas vezes isso vai fazer você não andar. E quem que não quer andar? Quem não quer evoluir? Quem não quer melhorar? Quem não quer ir para frente, né? Todos nós. Nós viemos aqui para um aprendizado, viemos, reencarnamos com um aprendizado na Terra, com certeza. Mas como a gente vai passar por esse aprendizado, sofrendo ou bem, é uma escolha. E a escolha de se fazer terapia é a escolha por não sofrer tanto. É a escolha por ter o entendimento, por ter a consciência. E é como qualquer coisa, quando você nunca viajou e você viaja, tu passa a ver as coisas diferentes, né? Quando você nunca lê um livro e tu vai ler sobre alguma coisa diferente, tu tem a consciência, muda a tua mente, muda a maneira com que você olha, muda a tua lente do teu óculos, dos teus olhos, e tu passa a enxergar as coisas diferentes. Então, sim, muitas vezes a gente vai sair do papel de vítima, de coitadinho, de olha, por que essas coisas acontecem só comigo? Mas eu sempre brinco, se a gente está aqui reencarnado na Terra, porque tão bonzinho assim a gente não foi. É uma oportunidade, é muito bom estar reencarnado aqui, mas aqui é o nosso lugar de aprendizado, é a nossa escola. E na escola tem provas, né? E a gente traz nas provas tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo que a gente foi. Só que você pode fazer uma escolha hoje. Hoje é permitido fazer essa escolha se você quer sofrer a vida inteira ou se você vai acessar inconsciente e você vai ter os teus entendimentos para modificar essas coisas. Ah, mas eu vou modificar todas as coisas? Provavelmente não. Então tem coisas que você vai evoluir, que tu vai entender de forma diferente, que tu vai fazer de forma diferente, e tem coisas que ainda não. E se enxergar significa subir degraus. Subir degraus também não é fácil. Sabe, ontem eu fui numa casa espiritualista a qual eu fiz parte, tomar um passe e fazer um atendimento, e aí a pessoa me explicou assim, quando tu vai indo para frente, evoluindo, vão acontecendo coisas, né? Porque você tá indo para frente, você tá evoluindo. Então, às vezes acontece coisas na tua vida porque tu tá nesse processo da evolução. E às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para falar isso. Eu sei disso, mas naquele momento eu precisava de uma outra pessoa para falar. E é por isso que nós precisamos dos terapeutas, para que eles nos falem coisas, para que eles nos mostrem as coisas que a gente na verdade já sabe. Mas está tão guardado, tão escondido ali no inconsciente que tem que trazer para a consciência para fazer a modificação. É como se tivesse que mexer no caldeirão, né, do passado para trazer para o consciente, trazer para fora, né? Vamos cozinhar isso, vamos mexer nisso para que venha para essa consciência. E aí a gente consegue fazer as modificações. Então, se você sente muita culpa, provavelmente algo tu fez lá no passado. Essa culpa não é de agora, né? É culpa, ou é muito julgamento que você passou. E aí tem que ter esse entendimento. O que vai fazer depois que eu descubro a minha culpa, o meu problema que eu causei ou que me causaram lá no passado? Tem uma modificação da maneira de você agir daí, de sentir as coisas. Aquilo diminui, é como se o sentimento fosse abafado, diminuído, até sumido. E a partir dali tu consegue então fazer de forma diferente. Então a gente só consegue fazer de forma diferente, a gente só consegue modificar esses sentimentos, esses pensamentos quando eu saio lá do passado, quando eu saio daquela situação do passado e passo a estar aqui, no presente, aqui e agora, que nem a história que a gente falou da alimentação, entenderam agora o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que olhar para o que a gente está fazendo. E aí a gente começa então a modificar isso. Então eu olhei lá no passado, entendi o que eu fiz, aí eu consigo modificar aqui. Eu não consigo modificar aqui se eu não entender o que aconteceu lá. Se eu não saio daquela situação, se eu não saio daquela situação de culpa, de raiva, de muitos sentimentos que eu tive naquele momento, né? E eu pergunto, quem é que não foi julgado no passado? Ou quem será que só fez coisas boas, né? A gente tem várias vidas que a gente vem fazendo coisas erradas, coisas que não são muito legal com as pessoas, né? E se a gente tá aqui na Terra é porque a gente ainda faz coisas erradas, senão a gente não estaria aqui. Mas a gente pode fazer esse processo de ser um pouco melhor, um pouquinho melhor, né?
Ninguém vai passar pela Terra e eu acho que evoluir total. Apesar de a gente estar numa época de transformação, de evolução, de reforma íntima e principalmente de ascensão planetária, mas eu não acredito que a gente vai virar santo aqui, tu entende? Apenas a gente está num grau de evolução nesse momento, todos nós. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas e quem foi já daqui, né, com a história do Covid e tal? Significa que não evoluiu? Não acredito nisso. Acredito que até foi muita gente evoluída embora e que foi para nos ajudar nesse processo, por algum motivo. Mas a gente está aqui nesse grau de evolução, de entendimento. Então, terapias é algo importantíssimo nesse momento. Se enxergar, querer se ver, querer modificar as coisas na sua vida, sair desses processos de culpa, de medo, é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo. Tu quer dar um salto quântico na tua vida, te olha, é um momento de se olhar, é um momento de dizer o que eu tô fazendo de errado, o que eu tenho que aprender ainda, né? E olhar para essas culpas do passado, o que eu fiz de errado lá, e será que eu tenho ainda um pouco disso? E quando tu tem um pouco disso, tu começa a trabalhar. Eu faz uns 2 anos assim que eu tô num processo de trabalho muito intenso comigo. É fácil? Não! Socorro! Tem dias que não. Mas é tão bom você evoluir, é tão bom entender que tu errou sim lá no passado, mas que tu pode fazer todos os dias, quando nasce o sol, quando amanhece o dia, é uma nova oportunidade de você fazer diferente, de você ser mais amoroso, principalmente com você, porque quando você olha para essas culpas, para esses medos, para essas situações que você vivencia, tu tá sendo bom contigo. E nós somos especialistas, principalmente eu falo, nós terapeutas somos especialistas em curar o outro, em ajudar o outro, em olhar, ajudar o outro a se olhar, mas para nós nos olharmos, tirar esse tempo, fazer uma terapia e olhar como é difícil tirar esse tempo e é importantíssimo para a nossa evolução, é importantíssimo, né? É importantíssimo para que a gente possa subir degraus, né? Senão a gente está ajudando os outros só no blá 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 blá, porque a gente não está trazendo para nossa vida, a gente não está se olhando, não está percebendo as coisas. Então, momento de buscar, assim, mais do que nunca, olhar o que é esses medos, o que é essa culpa inconsciente, né? Trazer para a consciência, para que daí ela não seja mais culpa, e sim consciência. E aí, quando é consciência, não tem como não modificar, não tem como não evoluir, não tem como acontecer coisas novas na tua vida. Que às vezes isso está deixando de você não ter um relacionamento, não está deixando você ter dinheiro na tua vida, prosperidade, não tá deixando você tantas coisas que a gente não se permite por medo, né? Eu vou falar do meu medo para que vocês entendam. Eu fui uma pessoa que me escondi muito tempo, assim, a questão de cuidado pessoal, de beleza. Me escondi, se vocês olharem a foto minha de uns anos atrás, eu digo que eu tava mais nova e tava pior do que eu tô hoje. Então, verdade, gente, juro por Deus. Então a gente às vezes a gente se esconde na culpa, no medo, e aí eu te pergunto o que que tu tá escondendo aí de ti mesmo, nessa culpa, nesse medo, e o que que isso tá te travando para que você não vá para frente? Sei lá para quem eu tô falando, mas alguém vai ouvir isso e vai servir. E se servir, olha para isso, vai procurar uma terapia. Ah, eu não quero fazer terapia regressiva não, mas tem tanta terapia hoje, então escolhe aqui mais assim, tem a ver contigo, mais chama no teu coração, né? E busca então isso para que você possa então entender da onde vem essa tua culpa inconsciente, aonde que ela tá te travando e por que que tu não tá indo para frente, seja em qual área for, seja no sentimental, seja na prosperidade, seja no cuidado contigo mesmo, né? Eu ando vendo muitos vídeos de pessoas que dizem assim que a gente tem que deixar a preguiça de lado para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? E acordar cedo e ir em busca das coisas e tal. Eu acordo cedo todos os dias. Mas por que eu tô falando isso? A gente também tem que deixar essa preguiça, esse medo
de se olhar e de se ver quem realmente é, que às vezes não é bonito, a gente não foi bonzinho, e aí sair dessas sintonias que a gente tem, né, de culpa, de medo, para que a nossa vida se modifique. Às vezes não adianta só fazer exercícios. Ah, eu faço exercícios de prosperidade, eu faço exercícios de meditação, eu faço exercício disso, daquilo, aquele outro. Às vezes não é só o exercício que você precisa fazer, e nem só o exercício físico, mas o exercício de enxergar quem tu realmente é, para que daí você possa decidir quem realmente tu quer ser amanhã depois. Então, hoje eu termino essa live pedindo assim para vocês: quem que vocês querem ser amanhã, depois da manhã, daqui um mês, daqui um ano? Quem que vocês decidem que vocês querem ser? O que que vocês gostariam que estivesse acontecendo na sua vida daqui um ano? Como é que você quer a tua vida? Em termos emocionais ou mesmo de relacionamento? Ou o que você quer para a tua vida em termos financeiros, de prosperidade? O que que tu quer estar fazendo daqui um ano? Por que eu estou pedindo isso? Porque não vai acontecer se você não olhar lá para trás e ver quem que tu era, para entender por que tu não tá chegando lá onde tu quer chegar, onde é que tu quer ser, aonde tu quer ir, né? Então, você só vai conseguir chegar lá onde você quer a hora que você se enxergar quem tu realmente é. E te auto-perdoar e trabalhar esse desligamento e entender que talvez esse seja o processo para que você corte esse medo, essa situação que você sente hoje, esse inconsciente de culpa, para que você possa alçar voos, fazer teu salto quântico, fazer a grande mudança que tu merece e que tu nasceu para fazer, que tu nasceu para ser isso. Mas para chegar lá, tem que sair desses medos aí, nessas culpas, esses medos do inconsciente. Senão nada vai acontecer. Tu pode fazer o exercício que tu quiser, tu pode assistir o curso que tu quiser de reprogramação, de cocriação, do que for. Se você não olhar para o que está te travando lá atrás, ir para frente, ir um degrau para frente, subir degraus, evoluir, não vai acontecer. E tudo que a gente quer fazer na nossa vida depende desse processo de evolução, de olhar, de trabalhar e aí evoluir, aí subir os degraus. Então, o que tu não está subindo degraus que você precisa trabalhar dentro de ti para que isso destrave e aí tu consiga te mexer? Porque se não está conseguindo te mexer, é porque alguma coisa está segurando lá pelo pé e lá no passado. Enquanto não soltar, não vai para frente, não vai evoluir. Sinto muito em falar isso, mas não vai as coisas modificar e acontecer de forma diferente. Então, te pergunto, o que está me travando ainda? Que medo é esse? Ou que situação de culpa é essa que eu tenho lá inconsciente, que eu tenho que trazer para o consciente para daí limpar, para daí, a partir daquele momento, então, decidir o que eu vou ser, aonde eu quero chegar e o que eu quero estar fazendo quando passar um ano. Então, para que eu possa transformar, então, para que eu possa alimentar, e aí sim, aí você pode fazer processo de cocriação, aí você pode fazer outros exercícios, aprender outras ferramentas, e aí tu vai cocriando e trazendo a realidade que tu necessita. Mas enquanto não olhar lá para o passado, não tem como fazer o presente diferente. E isso é na nossa vida, e isso a gente vê as pessoas estudando o passado das cidades, dos estados, dos países, para que as coisas se modifiquem, para que sejam diferentes, para que a gente entenda a nossa história. Então, se a gente estuda a história do mundo, a história de uma cidade, a história de um país, por que a gente não estuda a nossa história do inconsciente, a nossa história de quem realmente nós fomos, para entender aonde a gente quer ir, aonde a gente necessita ir também, porque às vezes a gente quer ir para um lugar e não é pra gente ir, né? E a gente não entende e fica ali teimando, né? Que eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas talvez Deus te dê a nova oportunidade de ir por um outro caminho. Então aceita com humildade e vai, porque talvez tenha uma coisa bonita ali na frente para ti. Só que para que essas coisas aconteçam, tu tem que aceitar as coisas que estão acontecendo nesse momento para ti.
Tu tem que te enxergar quem tu realmente é e tu tem que fazer esse processo de autocura dentro de ti para que tu dê esse passo a mais, esse plus a mais na tua vida, para que daqui um meio ano, um ano, esteja tudo diferente, porque a regressão terapêutica a qual eu trabalho, ela não fica trabalhando ali nos 2, 3 meses que a gente trabalha, não. Ela fica mexendo contigo um ano e é uma loucura, porque às vezes as pessoas fazem todo o processo e não percebem que elas vão melhorando. E quando elas saem dali, eu percebo que elas melhoraram, porque às vezes a gente se acompanha nas redes sociais as pessoas, né? E vai percebendo que a vida dela simplesmente se transforma, se modifica. E a gente sabe que foi o processo de limpeza do inconsciente. A pessoa às vezes nem percebe que foi isso, mas a vida delas dá uma guinada, uma mudança muito grande. Eu sempre brinco, ou as pessoas casam ou compram bicicleta, ou elas vão viajar, ou elas vão fazer um novo curso, elas modificam a sua vida, né? Porque tu sai dos teus medos, das tuas situações que tu tava, e quando tu sai disso, quem te segura? Ninguém. E aí tu alça voos muito maiores aí, para que você venha aqui também ser feliz. Afinal, a gente não reencarna aqui para sofrer. Sofrer é uma escolha, a gente que escolhe sofrer ou não. A gente pode passar por situações bem duras e escolher colocar todo dia um sorriso no rosto, como eu falo, se tu não tá conseguindo, coloca um sorriso de mentira que daqui a pouco ele acredita, que a mente vai acreditando que é de verdade. Vocês nunca fizeram isso? Façam. Se você tá te sentindo triste, se você não tá legal, finge pra ti mesmo que tu tá alegre. Coloca uma música, força um sorriso que daqui a pouco o corpo vai aceitando que aquilo é real. É assim que eu faço na minha vida, podem ter certeza. No momento que eu tô meio triste ou que tá acontecendo alguma coisa, eu finjo pra mim mesmo que tô alegre. Vamos que vamos, né? Porque é assim que a gente vai transformando, é assim que a gente vai modificando. A gente passa pelas provas, a gente passa pelas situações, mas passar sofrendo é uma escolha, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, espero que esse tema de hoje possa ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.